Oração poderosa ao Espírito Santo, para proteger seu dia e atrair bênçãos. Quantas vezes você já acordou sentindo que o peso da vida seria maior do que suas forças? Dias em que a mente parece cercada por preocupações, o coração se aperta diante das incertezas e a alma se vê aflita diante do que pode acontecer. É nesses momentos que surge uma pergunta silenciosa: quem pode me proteger de tudo aquilo que eu não consigo controlar? A verdade é que nenhum recurso humano é suficiente para blindar o coração contra as tempestades da vida. Mas existe um poder que vai além da lógica, uma presença que envolve, guarda e conduz: o Espírito Santo de Deus. Ele não é apenas uma ideia abstrata ou uma lembrança distante dos tempos bíblicos. Ele é real, vivo e presente. E quando nos rendemos em oração, ele se manifesta como aquele que protege cada passo e abre portas de bênçãos onde antes havia apenas incertezas. O Espírito Santo é o consolo que afasta a ansiedade, é o guia que ilumina caminhos confusos, é o escudo invisível que guarda o coração contra ataques do inimigo. A Bíblia está repleta de promessas que confirmam essa verdade. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, o Senhor declara: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa não é apenas uma palavra de conforto, é uma garantia de proteção e cuidado. Quando você entrega seu dia ao Espírito Santo, essa promessa se torna realidade viva. Pense em Daniel, lançado na cova dos leões. Humanamente, ele não tinha chance de sobreviver. Mas em Daniel capítulo 6, vemos que a oração constante ao Senhor foi o segredo da sua proteção. Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões. Assim acontece com você. Ao começar o dia debaixo da presença do Espírito Santo, a proteção divina cerca sua vida de forma sobrenatural. Essa oração poderosa não apenas protege, mas também atrai bênçãos. José, vendido como escravo e injustamente preso, poderia ter se perdido no desespero. Mas em Gênesis capítulo 39, lemos que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia prosperava. A presença de Deus transformou circunstâncias adversas em oportunidades de honra. O mesmo Espírito Santo deseja fazer isso em sua vida: abençoar sua jornada, multiplicar seus esforços e abrir caminhos de vitória. Por isso, esta mensagem é um convite para que você não caminhe sozinho. Existe um caminho de vitória em meio à dor, e esse caminho é a comunhão com o Espírito Santo. Ele deseja renovar sua paz, proteger seu coração e atrair bênçãos que vão além do que você pode imaginar. E ao longo deste vídeo, você terá a oportunidade de experimentar isso de forma prática. Cada palavra, cada oração e cada reflexão serão sementes de fé para que sua vida seja cercada de proteção e abundância. Se você deseja viver essa transformação, permaneça até o fim. E se esta mensagem já fala com você, aproveite este momento para curtir este vídeo, compartilhar com alguém que precisa dessa oração e se inscrever neste canal. Assim, juntos, podemos levar esperança e fé para ainda mais corações. O Espírito Santo está pronto para agir hoje. Não importa como você começou o seu dia. O que importa é como você vai terminá-lo. Protegido, fortalecido e abençoado pela presença divina. O Espírito que envolve a manhã com proteção divina. O início de cada dia é mais do que um simples despertar. Ele carrega em si a oportunidade de estabelecer a atmosfera espiritual que guiará cada passo nas próximas horas. Muitos começam a manhã preocupados, já mergulhados em tarefas, problemas ou compromissos, sem perceber que a forma como se inicia o dia influencia diretamente a maneira como ele será vivido. É por isso que a oração matinal ao Espírito Santo é tão poderosa. Ela envolve o coração, a mente e a alma com uma proteção invisível que fortalece contra todo o mal e abre caminho para as bênçãos de Deus. A Bíblia nos mostra que Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, buscava momentos de oração antes que o dia começasse. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, lemos: levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Essa prática revela um princípio. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, estamos declarando que dependemos da sua presença para nos guiar e proteger.
Ao entregar as primeiras horas do dia ao Espírito Santo, convidamos o céu a se manifestar em cada detalhe da nossa jornada. A proteção divina não é apenas simbólica, mas real. O salmista declara no Salmo 91, versículo 11: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Essa promessa se renova a cada manhã quando escolhemos buscar a presença de Deus. O Espírito Santo se torna o escudo que nos cobre, afastando perigos que muitas vezes nem chegamos a perceber. Quantas vezes você foi livrado de situações sem sequer ter consciência delas? Essa é a atuação silenciosa, mas poderosa do Espírito. Daniel é um exemplo vivo desse poder. Mesmo em uma terra estrangeira, longe de sua família e cercado por adversidades, ele nunca deixou de orar. 3 vezes ao dia, dobrava seus joelhos diante do Senhor, como está em Daniel capítulo 6, versículo 10. Foi essa fidelidade que o sustentou e garantiu a proteção divina, mesmo quando foi lançado na cova dos leões. Da mesma forma, quando você inicia sua manhã com oração, está construindo muralhas espirituais que cercam sua vida contra os ataques do inimigo. Mas não se trata apenas de pedir proteção. Orar ao Espírito Santo logo pela manhã também é declarar confiança. É dizer: Senhor, eu não sei o que me espera hoje, mas sei que o Senhor está comigo. Essa entrega gera paz, porque nos faz lembrar que não caminhamos sozinhos. A ansiedade perde força. O medo se dissipa e a fé se fortalece. O Espírito Santo não apenas protege, mas também acalma a mente e organiza os pensamentos, trazendo clareza para lidar com cada desafio. A proteção da manhã também abre espaço para bênçãos inesperadas. José, mesmo em meio às maiores dificuldades, foi prosperando porque a presença de Deus estava com ele. Gênesis capítulo 39, versículo 2 diz: E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. A presença de Deus fez toda a diferença em sua vida e faz também na sua. Quando você se conecta com o Espírito Santo, no início do dia, está criando condições para que suas mãos sejam abençoadas e seus passos prosperem. Por isso, antes de mergulhar nas responsabilidades, faça da oração sua prioridade. Não precisa ser longa, mas precisa ser sincera. Abra o coração, fale com o Espírito Santo, entregue o dia em suas mãos. Essa prática simples tem o poder de transformar completamente sua rotina. A diferença entre um dia comum e um dia abençoado começa na forma como você o consagra ao Senhor. E se essa mensagem já está despertando fé em você, eu convido para que curta este vídeo, compartilhe com alguém que também precisa dessa oração e se inscreva neste canal. Assim você se torna parte de uma corrente de fé que fortalece e espalha a esperança. Cada manhã é um novo presente e o Espírito Santo deseja envolver esse presente com sua proteção e graça. Não desperdice essa oportunidade. Comece o dia debaixo da presença de Deus e você verá como a jornada se torna mais leve, segura e repleta de bênçãos. A força invisível que guarda cada passo. Existem batalhas que enfrentamos sem sequer perceber. Quantas vezes caminhamos por estradas onde o perigo estava à espreita, mas não chegou a nos alcançar? Quantas situações poderiam ter terminado em tragédia, mas foram contidas antes mesmo de acontecer? Esse cuidado silencioso é a prova de que existe uma força invisível guardando cada passo daqueles que confiam no Senhor. Essa força não é fruto do acaso, mas a atuação real do Espírito Santo, que ordena livramentos, envia anjos e guia a nossa vida em segurança. O povo de Israel viveu essa realidade de forma clara durante sua caminhada no deserto. Em Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22, lemos: E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Essa presença constante era a garantia de que cada passo estava sob a proteção de Deus. Da mesma forma, o Espírito Santo hoje se manifesta como essa força invisível que nos acompanha em todas as circunstâncias. O salmista, inspirado por essa verdade, declarou no Salmo 121, versículos 7 e 8: O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma.
O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Essas palavras ecoam como um lembrete de que não existe momento ou lugar em que estejamos sozinhos. A cada saída de casa, a cada decisão tomada, a cada caminho trilhado, há uma presença que guarda e sustenta. Daniel é novamente um exemplo forte desse cuidado invisível. Quando foi lançado na cova dos leões, a sentença parecia decretada. Mas em Daniel capítulo 6, versículo 22, ele declara: "O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano." Ninguém via o anjo naquele momento, mas sua atuação mudou completamente a realidade. É assim também com cada um de nós. Muitas vezes não vemos, mas somos protegidos por forças espirituais que trabalham em nosso favor. Essa proteção também se manifesta em pequenos detalhes que passam despercebidos. Às vezes, um atraso inesperado, uma mudança de planos ou até mesmo um contratempo podem ser sinais de que Deus está nos livrando de algo maior. O Espírito Santo age de formas sutis, mas sempre com o propósito de guardar a vida daqueles que confiam em sua direção. Mas é importante entender que essa força invisível não significa ausência de lutas. Jesus afirmou em João capítulo 16, versículo 33, "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." A promessa não é de uma vida sem desafios, mas de uma vida em que, em meio aos desafios, existe uma proteção que nos impede de sermos destruídos. O inimigo pode tentar, mas não prevalece contra aquele que está guardado pelo Espírito. Por isso, ao dar cada passo, lembre-se que você não caminha sozinho. Ao atravessar momentos de incerteza, confie que existe um cuidado maior sustentando sua vida. Quando a ansiedade tentar dominar, lembre-se das promessas que garantem que o Senhor guarda sua entrada e sua saída. Essa confiança gera paz, porque sabemos que existe um Deus vigilante que não dorme nem descansa. Como afirma o Salmo 121, versículo 4, "Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel." A cada manhã, ao orar, declare essa confiança. Peça ao Espírito Santo para ser o guia dos seus passos, para cercar sua jornada com anjos e para fechar as portas que poderiam trazer destruição. Essa oração é o reconhecimento de que precisamos dessa força invisível atuando sobre nós. E quando a fazemos, abrimos espaço para que o poder de Deus se manifeste de forma real. Assim como Israel foi guiado pelo deserto, você também está sendo conduzido. Não importa o quão incerto pareça o caminho, a força invisível do Espírito Santo está guardando sua vida. Caminhe com confiança, porque cada passo que você dá é sustentado pelo Deus que nunca falha. O poder da oração que fecha portas ao inimigo. A oração não é apenas uma conversa com Deus, mas uma arma espiritual, capaz de fechar portas que o inimigo tenta abrir contra a nossa vida. Quando o coração se levanta em clamor sincero ao Espírito Santo, correntes invisíveis são quebradas, fortalezas espirituais são derrubadas e estratégias malignas são frustradas. A oração se torna um escudo de proteção que impede o avanço do mal e fortalece o crente para permanecer firme diante das batalhas. Daniel é um exemplo claro dessa verdade. Em Daniel capítulo 6, mesmo sabendo que uma lei injusta o proibia de orar, ele se manteve fiel ao Senhor. 3 vezes ao dia se ajoelhava, abria suas janelas em direção a Jerusalém e clamava. Esse hábito constante de oração fechou as portas que o inimigo tentava abrir em sua vida. Embora tenha sido lançado na cova dos leões, o livramento sobrenatural de Deus mostrou que nenhuma armadilha humana é capaz de derrotar aquele que se mantém em oração. Paulo também nos lembra em Efésios, capítulo 6, versículos 11 a 13, sobre a importância da oração na batalha espiritual. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. A oração é parte essencial dessa armadura, porque nos conecta à fonte de poder e autoridade que é o próprio Deus. A oração fecha portas ao inimigo, porque estabelece domínio espiritual.
Onde há oração, há luz, e onde há luz, as trevas não prevalecem. Jesus afirmou em Mateus capítulo 26, versículo 41, Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O inimigo sempre busca brechas, mas quando a vida está alicerçada em oração, essas brechas são fechadas e o coração se mantém firme. Muitos pensam que a oração é apenas um recurso para pedir bênçãos, mas ela é também um ato de guerra espiritual. Cada vez que você ora, está declarando que a sua vida pertence a Deus e que nenhuma autoridade maligna terá espaço para agir. A oração abre portas para o agir divino e, ao mesmo tempo, fecha acessos que poderiam se transformar em prisões espirituais. Pense em Pedro, preso por Herodes em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. A Bíblia relata que a igreja fazia contínua oração por ele, e naquela noite, um anjo do Senhor entrou na prisão, quebrou suas correntes e o conduziu em liberdade. As portas de ferro se abriram sozinhas diante dele. A oração não apenas fechou as portas do inimigo que buscava a morte de Pedro, como também abriu caminhos de vitória e testemunho. Essa realidade também se aplica hoje. Quantas vezes você já percebeu que algo parecia se levantar contra a sua vida, mas ao orar, a situação foi transformada? O Espírito Santo atua exatamente assim. Ele fecha portas de destruição, neutraliza ataques espirituais e abre caminhos de livramento. Por isso, nunca subestime o poder de dobrar os joelhos. Uma vida de oração não significa ausência de lutas, mas significa que cada batalha é travada com a cobertura do céu. E quando o céu se move, o inimigo não pode resistir. Se existe algo que preocupa o seu coração hoje, entregue em oração. Feche a porta para o medo, para a ansiedade, para a incredulidade. Permita que o Espírito Santo guarde sua mente e seu coração em Cristo Jesus. Assim, você experimentará a paz que excede todo o entendimento e verá como a oração é capaz de transformar cenários inteiros. A oração é o muro que protege a cidade da alma. Quem se mantém em oração vive cercado pela presença de Deus, e nenhum ataque do inimigo pode prevalecer contra essa muralha espiritual. A presença que transforma a rotina em propósito. Quantas vezes a vida parece apenas uma repetição cansativa de dias? Acordar, enfrentar problemas, cumprir tarefas, tentar sobreviver em meio às pressões. Muitos vivem aprisionados pela rotina, acreditando que a vida se resume a sobreviver. Mas o Espírito Santo nos mostra que cada detalhe do dia pode ser transformado em propósito. Quando a presença de Deus ocupa o centro da rotina, o comum se torna extraordinário e o ordinário ganha significado eterno. José é um exemplo marcante dessa verdade. Traído pelos irmãos, vendido como escravo e preso injustamente, tinha tudo para viver em amargura. No entanto, em Gênesis capítulo 39, versículo 2, a palavra declara: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. O que parecia apenas uma rotina de escravo se tornou o cenário para que o propósito de Deus fosse revelado. José foi levantado como governador do Egito e instrumento de salvação para sua família e para muitos povos. O que mudou não foram as circunstâncias externas, mas a presença de Deus que transformava tudo em propósito. Da mesma forma, o Espírito Santo age em nossa vida hoje. Aquilo que parece apenas um trabalho cansativo, uma rotina pesada ou um desafio sem fim, pode ser usado por Deus como cenário para milagres e crescimento. Quando convidamos o Espírito para estar presente em cada detalhe, até as tarefas mais simples se tornam oportunidades de testemunhar e experimentar a graça divina. O apóstolo Paulo entendeu isso e escreveu em Colossenses, capítulo 3, versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Essa instrução nos mostra que cada ato da nossa vida pode ter valor eterno quando feito na presença de Deus. Não importa se é uma grande decisão ou um gesto pequeno. Quando o Espírito Santo está presente, tudo ganha sentido. A rotina sem propósito leva ao cansaço espiritual, mas a rotina vivida na presença do Espírito gera esperança. O que antes era peso passa a ser missão, e o que antes era vazio se torna oportunidade.
O Espírito Santo é especialista em transformar desertos em jardins, dias comuns em dias marcados pela presença de Deus. Olhe para Moisés. Cuidar das ovelhas no deserto parecia ser apenas parte de sua rotina. Mas em Êxodo capítulo 3, nesse cenário comum, ele encontrou a sarça ardente e foi chamado para libertar o povo de Israel. A rotina de Moisés se transformou em chamado, porque a presença de Deus se manifestou. Isso também pode acontecer na sua vida. O que hoje parece pequeno pode ser usado como treinamento para algo muito maior. É preciso entender que não se trata de buscar momentos espetaculares, mas de cultivar a presença no cotidiano. O Espírito Santo deseja guiar as conversas, os pensamentos, as atitudes e até mesmo os silêncios. Ele transforma as horas comuns em oportunidades para semear fé, amor e esperança. É assim que a rotina ganha propósito. Talvez você esteja vivendo dias repetitivos e cansativos, mas saiba, se o Espírito Santo estiver com você, até mesmo a rotina será transformada em missão. Ele muda a forma como você enxerga cada detalhe, trazendo clareza e sentido. O segredo é convidá-lo diariamente, orar antes de iniciar suas atividades, pedir direção para cada escolha. Quando a presença de Deus ocupa a rotina, não há dia desperdiçado. Cada momento se torna parte de um plano maior, que revela o cuidado e o propósito divino. E esse é o maior privilégio que alguém pode experimentar. Viver sabendo que até as tarefas mais simples são conduzidas pelo Espírito Santo, a paz que vence o medo e traz segurança. O medo é uma das armas mais usadas pelo inimigo para enfraquecer a fé e paralisar o coração. Ele chega em forma de pensamentos de incerteza, em notícias que abalam a esperança ou em circunstâncias que parecem fugir do controle. O medo rouba a paz, corrói a confiança e deixa a alma inquieta. Mas o Espírito Santo traz uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não pode ser explicada pela lógica, mas que vence o medo e traz segurança, mesmo em meio às maiores tempestades. Jesus sabia que seus discípulos enfrentariam dias de medo, perseguição e incerteza. Por isso, em João capítulo 14, versículo 27, ele declarou: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa não é a paz passageira que o mundo oferece, mas uma paz sólida, que se mantém firme mesmo quando tudo parece desmoronar ao redor. Essa paz é fruto da presença do Espírito Santo habitando dentro de nós. Um exemplo marcante dessa paz está em Marcos capítulo 4, versículos 37 a 39. Quando uma grande tempestade ameaçou afundar o barco dos discípulos, eles estavam desesperados, tomados pelo medo, enquanto Jesus dormia tranquilamente na popa. Ao ser despertado, ele se levantou e repreendeu o vento, dizendo ao mar: Cala-te, aquieta-te. E fez-se grande bonança. Essa cena mostra que a paz de Cristo não é ausência de tempestades, mas presença de segurança em meio a elas. Quando o Espírito Santo habita em nós, essa paz invade nossa alma e silencia os ventos do medo. O apóstolo Paulo também experimentou essa paz. Preso em cadeias, enfrentando perseguições e incertezas, ele escreveu em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz que excede o entendimento é justamente aquela que não depende de respostas imediatas, mas da certeza de que o Espírito Santo está no controle. Essa paz vence o medo porque ela vem acompanhada da segurança de que não estamos sozinhos. O Salmo 23, versículo 4, nos lembra: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Essa presença constante do Senhor é o que fortalece a confiança. Não importa a escuridão do vale, a paz do Espírito Santo garante que há proteção e cuidado em cada passo. Talvez você esteja vivendo dias em que o medo parece sufocar a esperança. Pode ser o medo do futuro, o medo de perder algo precioso, ou até o medo de não suportar as lutas atuais. Mas o Espírito Santo deseja hoje
encher o seu coração com essa paz que vence o medo e traz segurança. Essa paz não elimina os desafios, mas muda a forma como você os enfrenta. Quando você se entrega em oração e confia no Senhor, o Espírito Santo alinha os pensamentos, acalma as emoções e traz uma confiança que nenhuma circunstância pode roubar. Essa é a segurança de quem vive guiado pela presença de Deus. Por isso, não permita que o medo dite o ritmo da sua vida. Deixe que a paz do Espírito Santo seja a voz mais forte no seu coração. Ele quer hoje silenciar as tempestades internas, acalmar a ansiedade e trazer a certeza de que você está guardado nas mãos do Senhor. Receba essa paz como um presente divino. Caminhe seguro, mesmo em meio às incertezas, porque a paz do Espírito Santo é suficiente para vencer qualquer medo. O Espírito que abre caminhos para bênçãos inesperadas. Há momentos em que acreditamos que tudo já chegou ao limite. Situações que parecem não ter saída. Portas que se fecham diante de nós. Sonhos que parecem inalcançáveis. Mas é exatamente nessas horas que o Espírito Santo se manifesta de forma surpreendente, abrindo caminhos onde antes só havia muros, criando possibilidades onde o coração já não via esperança. Ele é o Deus que transforma impossibilidades em testemunhos e que revela seu poder justamente quando acreditamos que não há mais solução. Pedro experimentou isso em Lucas capítulo 5, versículos 4 a 6. Após uma noite inteira de trabalho sem pescar nada, estava cansado e frustrado. Humanamente não havia razão para continuar. Mas quando Jesus lhe disse para lançar novamente as redes, ele obedeceu, mesmo contra a lógica. O resultado foi surpreendente. Uma quantidade tão grande de peixes que as redes quase se rompiam. Esse é o poder do Espírito Santo. Abrir caminhos de bênçãos inesperadas quando a obediência encontra a fé. Muitas vezes, o Espírito atua em áreas onde já não temos forças. Ele nos conduz a oportunidades que jamais imaginaríamos. Nos coloca diante de pessoas que abrem portas. Nos guia em direções que transformam nossa realidade. Ele é o Deus que fez um rio brotar no deserto, como está em Isaías, capítulo 43, versículo 19. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis. Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Essa promessa revela que o Senhor é especialista em criar o inesperado. O povo de Israel também experimentou essa realidade ao atravessar o Mar Vermelho em Êxodo capítulo 14. Diante deles, o mar. Atrás, o exército egípcio. Não havia saída. Mas o Espírito de Deus soprou um vento forte que abriu o mar, e o povo passou em terra seca. Esse milagre não estava nos planos humanos, mas era parte do propósito divino. Assim também é com você. Quando parece não haver caminho, o Espírito Santo abre passagem e transforma a derrota em vitória. As bênçãos inesperadas não são apenas materiais, mas também espirituais. Quantas vezes oramos pedindo algo e recebemos muito mais do que pedimos? O Espírito Santo não apenas responde às nossas orações, mas acrescenta além do que imaginamos. Como Paulo escreveu em Efésios capítulo 3, versículo 20, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Mas é importante entender que os caminhos abertos pelo Espírito não seguem nossa lógica. Às vezes, ele nos conduz a situações que parecem desafiadoras, mas que são exatamente o lugar onde as bênçãos se manifestarão. Foi assim com José. Vendido como escravo e preso injustamente, parecia estar no pior dos cenários. Mas tudo fazia parte do plano de Deus para elevá-lo a governador do Egito e salvador de sua família. O inesperado de Deus muitas vezes nasce em meio ao sofrimento, mas resulta em glória. Talvez hoje você esteja olhando para portas fechadas e acreditando que não há saída. Mas o Espírito Santo deseja mostrar que ele é especialista em abrir caminhos improváveis. O segredo está em confiar e permanecer fiel, mesmo quando tudo parece contrário. Obediência e fé são as chaves que destravam as bênçãos inesperadas. Lembre-se, a mesma mão que abriu o mar, que fez brotar água da rocha e que multiplicou pães e peixes, ainda age hoje. O Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele deseja transformar sua história, abrir novas oportunidades
e derramar bênçãos que você nem sequer imaginava receber. Por isso, entregue seu caminho ao Senhor e confie. Porque onde o homem vê impossibilidade, o Espírito vê oportunidade para manifestar seu poder. E quando ele decide agir, nenhuma força contrária pode impedir o poder da palavra declarada em oração. A oração não é apenas um pensamento silencioso ou um desejo guardado dentro do coração. Ela ganha força quando é declarada com fé, porque a palavra falada tem poder espiritual para transformar ambientes, mover céus e fechar portas ao inimigo. Quando alinhamos nossa voz à vontade de Deus, nossas declarações se tornam sementes de vitória que geram frutos de proteção e bênçãos. Desde o princípio, a Bíblia revela que a palavra tem poder criativo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3, Deus disse: "Haja luz", e houve luz. O universo foi formado pelo poder da palavra de Deus. Esse mesmo princípio se manifesta quando oramos. Não estamos criando universos, mas estamos declarando a vontade de Deus sobre a nossa realidade, permitindo que o Espírito Santo opere através de nossas palavras de fé. Josué viveu um exemplo impressionante desse poder. Em Josué capítulo 6, diante dos muros de Jericó, a estratégia dada por Deus não foi um ataque militar, mas uma declaração coletiva. O povo deveria marchar em silêncio durante 6 dias e no 7º dia levantar um grande grito. Quando obedeceram e declararam, os muros ruíram diante deles. A palavra de fé, proclamada em obediência, abriu caminho para a vitória. Jesus também nos ensinou essa verdade em Marcos capítulo 11, versículo 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Não basta apenas crer em silêncio, é necessário declarar em fé. A palavra liberada em oração tem o poder de remover montanhas espirituais. Um outro exemplo poderoso está em Ezequiel, capítulo 37, no Vale de Ossos Secos. Deus ordenou que o profeta declarasse vida sobre aqueles ossos. À medida que Ezequiel profetizava, os ossos se juntaram, ganharam carne e por fim receberam o sopro do Espírito e se levantaram como um grande exército. Isso nos mostra que a palavra declarada em oração não apenas expressa fé, mas também libera vida onde havia morte. É por isso que o inimigo tenta calar a voz do cristão. Ele sabe que uma palavra de fé pode romper cadeias espirituais e trazer libertação. Mas quando abrimos a boca e declaramos as promessas de Deus, o céu se move em nosso favor. Orar declarando a palavra é afirmar que acreditamos nas Escrituras mais do que nas circunstâncias. Talvez você esteja enfrentando situações em que o silêncio do coração já não é suficiente. É hora de declarar. Levante a voz em oração e proclame as promessas do Senhor sobre sua vida. Diga, o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Declare, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Afirme, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Essas declarações não são frases vazias, mas verdades espirituais fundamentadas na palavra de Deus. O Espírito Santo fortalece a fé quando a voz se levanta em oração. Ele guia cada palavra, inspira cada declaração e dá poder espiritual para que as promessas se cumpram. É por isso que, quando você ora em voz alta, está não apenas falando, mas liberando autoridade espiritual sobre sua vida e sobre o ambiente ao redor. Não subestime o poder de suas palavras. Use-as para edificar, para declarar vitória, para abençoar sua casa, sua família e sua jornada. A palavra declarada em oração é como espada afiada, capaz de cortar resistências espirituais e abrir caminhos de bênçãos. Hoje, o Espírito Santo convida você a transformar sua oração em declarações de fé. Abra a boca, proclame as promessas e veja como a atmosfera muda. Porque quando a palavra se une ao Espírito, milagres acontecem, muros caem e a vitória se torna realidade. O coração grato que atrai favor divino. A gratidão não é apenas um sentimento bonito, mas uma chave espiritual que abre portas para o favor de Deus. O coração que aprende a agradecer, mesmo em meio às adversidades, revela maturidade espiritual e atrai a presença do Espírito Santo de maneira poderosa. Onde há gratidão, a murmuração não encontra espaço.
Onde há louvor, o inimigo perde força. Onde há reconhecimento da bondade de Deus, a fé cresce e a esperança se renova. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão não se limita aos momentos fáceis, mas deve estar presente em todas as circunstâncias. Isso não significa que precisamos ser gratos pela dor, mas sim reconhecer que mesmo na dor, Deus continua sendo fiel e tem poder para transformar qualquer situação em bênção. Paulo e Silas viveram essa realidade de forma extraordinária. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 25 e 26, presos injustamente, eles escolheram orar e cantar hinos a Deus. O resultado foi sobrenatural. Um terremoto abalou os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. A gratidão deles em meio à injustiça atraiu o favor divino, transformando uma situação de derrota em testemunho de vitória. A gratidão também nos conecta às bênçãos inesperadas. Jesus demonstrou isso quando alimentou a multidão com apenas 5 pães e 2 peixes. Em João capítulo 6, versículo 11, ele tomou os pães, deu graças e distribuiu ao povo. O que parecia insuficiente foi multiplicado pela gratidão. Essa atitude mostra que, quando agradecemos até mesmo pelo pouco que temos, o Espírito Santo abre espaço para a abundância. O coração grato muda a perspectiva diante da vida. Ao invés de focar no que falta, passamos a enxergar o que já recebemos. Essa mudança de olhar gera paz, fortalece a esperança e nos aproxima ainda mais de Deus. A gratidão também gera humildade, porque reconhecemos que tudo o que temos vem do Senhor e não de nossos próprios méritos. Talvez você esteja passando por dias difíceis, mas pergunte a si mesmo: o que já posso agradecer hoje? Pode ser pela vida, pela família, por uma porta que se abriu ou até pelo fôlego que enche seus pulmões. Cada agradecimento é como uma semente plantada, que floresce em favor divino sobre sua vida. O Espírito Santo se move com poder em corações agradecidos. Enquanto a murmuração fecha portas, a gratidão as abre. Enquanto a reclamação paralisa, o louvor impulsiona. E enquanto a ingratidão afasta, a gratidão atrai. É por isso que, ao acordar e ao se deitar, devemos cultivar esse hábito. A gratidão não muda apenas a nossa relação com Deus, mas também transforma os ambientes ao nosso redor. Uma pessoa grata transmite esperança, espalha alegria e se torna instrumento de bênção na vida de outros. Assim, a gratidão se multiplica, porque o favor de Deus derramado sobre você alcança também quem está perto. Hoje, o Espírito Santo convida você a trocar a murmuração pela gratidão. Comece a declarar em oração: Obrigado, Senhor, porque mesmo em meio às lutas, sei que Tu estás comigo. Obrigado porque a Tua graça me sustenta e a Tua presença me fortalece. Essa declaração simples tem o poder de mudar completamente a atmosfera da sua vida. Lembre-se, o coração grato não apenas reconhece o que já recebeu, mas também atrai ainda mais do favor divino. O Espírito Santo deseja derramar bênçãos sobre você, mas espera encontrar em seu coração um terreno fértil de gratidão. A unção que cobre a família e o lar. A família é um dos maiores tesouros que Deus nos concede, mas também é um dos alvos mais atacados pelo inimigo. Lares que deveriam ser refúgio de paz se tornam palco de conflitos, divisões e inseguranças. É por isso que precisamos buscar diariamente a unção do Espírito Santo sobre nosso lar, para que ele cubra cada ambiente com sua presença e transforme cada coração com seu poder. A unção é o óleo da graça derramado que fortalece vínculos, cura feridas e protege contra ataques espirituais. No livro de Êxodo, capítulo 12, encontramos uma cena que ilustra essa verdade. Quando o povo de Israel estava prestes a sair do Egito, o Senhor ordenou que cada família sacrificasse um cordeiro e passasse o sangue sobre os umbrais das portas. Aquela marca foi sinal de proteção. O destruidor passou pelo Egito, mas não entrou nas casas onde o sangue estava presente. Assim também acontece conosco hoje. Quando consagramos nossa casa ao Espírito Santo, estamos declarando que ela pertence a Deus e que nenhuma força maligna terá autoridade sobre ela. O salmista reforça essa verdade
no Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Não importa quantos esforços façamos para proteger nossa família, sem a unção de Deus seremos vulneráveis. Mas quando o Espírito Santo é o alicerce do lar, cada parede é fortalecida, cada cômodo é cheio de paz e cada vida é guardada pela presença divina. A unção que cobre a família não é apenas proteção, mas também restauração. Muitos lares vivem divididos por palavras duras, ressentimentos ou mágoas do passado. Mas quando o Espírito Santo é convidado a agir, ele cura relacionamentos, restaura vínculos e gera perdão. José, por exemplo, em Gênesis capítulo 45, teve a oportunidade de se vingar de seus irmãos que o traíram. Mas cheio da presença de Deus, ele os perdoou e os acolheu. Esse gesto transformou uma família marcada pela dor em uma família restaurada pela graça. A unção também traz provisão e direcionamento. Em 2 Reis, capítulo 4, uma viúva procurou o profeta Eliseu em meio a uma grande crise, sem saber como sustentar seus filhos. A instrução divina foi simples: recolher vasos vazios e derramar o pouco azeite que tinha. O Espírito Santo multiplicou aquele azeite de tal forma que não apenas pagou as dívidas, mas também sustentou a família. Isso mostra que quando consagramos nosso lar, a unção de Deus não apenas protege, mas também supre. É por isso que a oração em família é tão importante. Quando todos se reúnem para buscar a presença do Espírito Santo, algo poderoso acontece. A casa se torna um altar vivo e a paz de Deus passa a habitar de maneira palpável. Esse hábito não apenas fortalece os laços familiares, mas também cria um ambiente espiritual saudável, onde o amor, a paciência e a graça prevalecem. Talvez você perceba que sua família precisa dessa cobertura hoje. Pode ser que existam conflitos, medos ou até uma sensação de insegurança em seu lar. O Espírito Santo está pronto para derramar unção sobre sua casa, para protegê-la, restaurá-la e enchê-la de paz. Basta abrir as portas e convidá-lo. Ore pelo seu lar. Declare que sua casa pertence ao Senhor. Peça ao Espírito Santo que consagre cada ambiente, que guarde cada membro da família e que faça do seu lar um lugar de bênçãos. Assim como o sangue do Cordeiro protegeu as casas em Israel, a unção do Espírito Santo hoje é a marca que garante segurança e vitória para a sua família. Lembre-se, quando a unção cobre a família e o lar, não há espaço para o inimigo. Há apenas espaço para o amor, para a paz e para as bênçãos que fluem do coração de Deus. Uma vida protegida e abençoada pelo Espírito Santo. Ao longo desta mensagem, você pôde compreender que o Espírito Santo é muito mais do que uma presença simbólica ou uma lembrança distante dos tempos bíblicos. Ele é real, vivo e ativo hoje, pronto para proteger, guiar e derramar bênçãos sobre aqueles que decidem viver em comunhão com Ele. Uma vida de oração e entrega diária não elimina as lutas, mas garante que em cada batalha exista a força invisível de Deus, guardando o coração e abrindo caminhos de vitória. A proteção do Espírito Santo é uma verdade que atravessa gerações. Assim como Daniel foi guardado na cova dos leões, assim como o povo de Israel foi protegido pelo sangue do Cordeiro nas portas, assim como Pedro foi liberto da prisão enquanto a igreja orava, você também pode viver debaixo dessa mesma cobertura espiritual. O Espírito Santo não muda e sua promessa permanece. Ele está com você em cada passo, em cada decisão, em cada detalhe da caminhada. Mas essa vida protegida não se limita apenas a afastar o mal. Ela também atrai o bem, porque o Espírito Santo é fonte de bênçãos. Ele abre portas inesperadas, traz paz em meio às tempestades, restaura lares, multiplica recursos e transforma a rotina em propósito. Onde ele habita, não há vazio, não há derrota permanente, não há escuridão que prevaleça. Sua presença é abundância de graça, de paz e de direção. Por isso, o convite hoje é para que você decida viver debaixo dessa cobertura, não apenas em momentos de crise, mas todos os dias. Ao acordar,
Entregue sua vida ao Espírito Santo. Ao caminhar, peça sua direção. Ao enfrentar desafios, confie na sua proteção. Essa postura diária cria uma vida cercada de paz e fortalecida pelo poder de Deus. E se essa mensagem tocou o seu coração, não guarde apenas para você. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que também precisa dessa oração e se inscreva neste canal para continuar recebendo palavras que edificam a fé. Juntos podemos ser instrumentos para espalhar esperança e vida em Cristo. A promessa é clara. Quem vive debaixo da presença do Espírito Santo nunca caminha sozinho. Mesmo no vale mais escuro, há luz. Mesmo nas maiores batalhas, há vitória. Mesmo nos dias de silêncio, há respostas sendo preparadas. Essa é a certeza que renova a fé, fortalece o coração e transforma a vida. Que a sua jornada daqui em diante seja marcada por essa proteção e por essas bênçãos. Que cada manhã seja consagrada, cada passo seja guardado, cada oração seja uma chave que abre o céu sobre você. Porque quando o Espírito Santo guia sua vida, não há limites para o que ele pode fazer.